Pastora, quem vê a senhora hoje, não conhece a senhora do passado, a senhora modesta, guardada para o Senhor, pode não imaginar o que a senhora viveu no mundo, né? A senhora já falou que era ninfomaníaca, Sim, tinha muita promiscuidade, sim. as roupas que a senhora usava mostrava todo o Era roupa de corpo. prostituta. Prostituta era discreta perto de mim. Queria que a senhora falasse um pouco mais disso, como que foi largar isso tudo, como que foi viver nesse mundo de pecado. Olha, foi muito difícil, né? Eu tenho hoje, eu tive uma experiência muito linda com Jesus. Eu tenho hoje um testemunho de libertação real, mas eu não posso negar, a estrada foi extremamente dolorosa. A diferença foi o seguinte: na medida em que eu vencia, que eu rompia, eu parecia receber uma imunidade e me tornava cada vez mais forte. Muitas pessoas não querem vencer porque elas têm medo de no dia seguinte voltar atrás. E o que eu encorajo as pessoas é o seguinte: abre mão, vai doer, dói, mas depois você se torna mais forte. Aquilo nunca mais se torna tão irresistível para você como antes. Então é um passo atrás do outro. Quanto mais fundo você foi na imundície sexual que o mundo oferece, mais paciência você vai ter que ter de um passo atrás do outro. É um dia, é como um viciado. É um dia após o outro. A pessoa que vai para o Alcoólicos Anônimos, o AA, eles ensinam lá, é um dia após o outro. Então a pessoa precisa entender, ter paciência consigo mesmo, buscar muito a Deus, orar, ter discipulador, discipuladora, alguém de confiança na igreja para você conversar, para você se desabafar, para você receber oração, imposição de mãos na cabeça. E principalmente, que é o que eu ensino no meu trabalho, a pessoa precisa passar por um processo de oração de renúncia das alianças sexuais do passado. Por quê? Porque o ato sexual, ele casa espiritualmente as pessoas, ele casa a nível de pacto de sangue, ele faz 3 níveis diferentes de aliança. Então, se a pessoa não estiver numa igreja que tiver esse trabalho para fazer a oração de renúncia, a pessoa pode passar a vida toda, até casar, sem nunca ter renunciado às alianças passadas. Porque hoje, menos de 1% casa virgem. Homem e mulher casando virgem, você não encontra mais. É muito pouca, muito baixa a estatística. Então, como é que você vai casar sem ter um monte de alianças não quebradas? Ah, eu não era virgem, eu não conhecia Jesus, eu era ignorante. Ué, Deus não leva em conta o tempo da ignorância, Ele te perdoa, tá? Mas eu preciso entender que o mundo espiritual não quer saber se eu era ignorante. As alianças foram feitas e elas serão reivindicadas. Se fosse assim, eu só aceitei Jesus, já está tudo no pacote, quando um bruxo se converte, um ex-satanista se converte, os pastores não precisariam fazer oração de renúncia com ele. Renuncia ao pacto com o diabo. Por que tem que fazer oração de renúncia com um cara que foi bruxo? Porque o mundo espiritual, ele vem cobrar o pacto. Né? O diabo, ele é um mentiroso, um acusador. Ele acusa quando você não deve. Imagina quando você deve. Se ele não tem nada para te acusar, ele mente, inventa para te acusar. Imagina se ele acha alianças não quebradas. Porque as pessoas pensam que só existe aliança com o demônio e com Deus. Não. Nós nessa dimensão podemos fazer 3 níveis diferentes de aliança com Deus, com as trevas ou com pessoas. E por que ninguém ensina que você tem que renunciar às alianças com pessoas? Por que a igreja... Existem muitas que fazem, mas são minoria, são porta estreita. A maioria não é ensinada de que tem que levar as ovelhas a fazer renúncias. De pessoas, de alianças com pessoas, de pactos com pessoas. Essa é a razão pela qual muitos casamentos acabam. Porque o homem amava a mulher dele quando ele casou, a mulher amava o marido dela quando ela casou, mas só que ele tinha mais de 50 mulheres que ele fez sexo antes dela, e ela mais de 30 homens que ela fez sexo antes dele. E nunca ninguém orou, fazendo a renúncia. A gente casou no Senhor. O diabo tá sentado dando gargalhada. Isso, vai. Eu vou puxar cada cordinha dessa que você tem. Porque você se casa sexualmente. Ou seja, quando no momento do orgasmo sexual, os 2 corpos espirituais se transformam em um corpo. Você vai embora. Tchau, nunca mais quero te ver. Foi sexo casual. Fica um fio ligando você à pessoa. Para sempre. Por isso que no Antigo Testamento, uma vez que fizesse sexo, não tinha como separar. Só a morte quebra o fio.
Por isso que não tinha novo casamento em caso de divórcio. Porque não tinha como quebrar, porque não tinha o sangue de Jesus, não tinha como renunciar. E as pessoas não entendem isso. Ai, que exagero. Não, não é exagero, é só você ler e estudar um pouquinho que você vai entender. Tá na Bíblia. É que o povo tem preguiça, eles querem tudo na mão. A verdade é que, de novo, vamos voltar para o início. O pilar da sexualidade. Sexo foi criado para o casamento. Não dá para fazer sexo casual, achando que é casual. Camisinha não separa o pacto que você faz no teu espírito. Não tem como você separar isso. Ah, nós fizemos o sexo, quase teve penetração. Ah, você bulinou um corpo do outro, teve orgasmo? Teve. Casou. Casou. Não tem essa. O povo não tem ideia do que é o mundo espiritual. A verdade é, a igreja, na maioria, está aguada nos seus ensinos. Está muito diluído o ensino, está muito aguado. Não tem substância mais.